Estamos de volta com Sagres, Manhã Sagres aqui na 730. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, é uma satisfação para mim, pela Sagres, poder conversar com todos os amigos e as amigas de Goiânia e de todo o estado de Goiás. Ministro, como é que essa decisão foi tomada? Que critérios foram avaliados para esse valor e para esse prazo, até dezembro? Bom, primeiro a gente tem que lembrar, né, que no dia 2 de abril, o presidente assinou, né, a Lei 13.982, que criou o auxílio emergencial, e originalmente nós tínhamos uma previsão de durar 3 meses, né? E por que essa previsão foi tomada juntamente com o Congresso Nacional? Porque normalmente, né, as pandemias ou as epidemias víricas no século XX duraram em torno de 12 a 14 semanas. Na medida em que a doença evoluía no Brasil e pela nossa dimensão continental, o vírus teve uma distribuição bastante díspara no Brasil, né? Primeiro veio para o Sudeste, depois ele desceu um pouquinho para o Sul, depois ele foi até o Norte, né? Em Manaus, e aí se espalhou pela região amazônica, aí depois ele acabou migrando para o Nordeste, através de Fortaleza, tanto Manaus, Fortaleza, Rio e São Paulo, por conta dos voos de conexão, né, com a Ásia. E, bom, aí se tomou a decisão por decreto do presidente Bolsonaro de ampliar por mais 2 meses. Então, a cobertura se estendeu por 20 meses, por 20 semanas, perdão, para bem além daquilo que nós observamos da evolução das epidemias em todo o século XX. E a partir daí, em virtude de que nós tivemos na fase inicial da pandemia mais de 4 mil cidades no Brasil que ficaram fechadas completamente e que isso afeta diretamente, por exemplo, os 26 milhões de informais ou invisíveis que nós encontramos ao longo da busca dos elegíveis para o auxílio emergencial. Essas pessoas não estavam no cadastro único, nunca foram encontradas por nenhum governo, e são aqueles que o presidente Bolsonaro sempre teve uma grande preocupação, as pessoas que trabalham de dia para levar alimento para sua casa à noite. Então, botando tudo isso em uma balança, tendo ainda algumas áreas do Brasil que a doença ainda incide com um pouco mais de intensidade, se buscou, então, a manutenção desse auxílio até o final de dezembro, de tal forma que nós esperamos que, com todos os sinais que a economia vem nos dando, até o final do ano, o Brasil já retome a sua normalidade, recupere seus empregos. E, se tudo correr bem, vamos ter um bom Natal aí, para o varejo e para o serviço, principalmente. Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, conosco no Manhã Sagres, conversando ao vivo em áudio e vídeo. O ministro responde às questões aqui minhas, Rubens Salomão, também de Cileide Alves. Cileide, eu tive que tirar seu som, volta aí, só para você já fazer a primeira questão ao ministro Onyx Lorenzoni, que falou até agora sobre as decisões aí do governo em relação ao auxílio emergencial. Cileide. Ministro, bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte: de todas as pessoas que receberam as 5 parcelas, né, até hoje, dessa ajuda emergencial, quais dessas pessoas não continuarão a receber as novas parcelas que serão pagas agora a partir de setembro? Só aquelas que arrumaram emprego ou que passaram a receber no curso do auxílio emergencial algum benefício do governo. São estas. Todas as que foram consideradas elegíveis, elas estão habilitadas a receber. Nós temos algumas regras novas na medida provisória. Por exemplo, aqueles que têm um patrimônio maior do que R$300 mil, né? Então, é um novo critério que foi estabelecido, exatamente seguindo as orientações do Tribunal de Contas da União e as orientações da Controladoria Geral da União. Então, quem arrumou emprego é um critério, quem tem renda acima de patrimônio acima de 300 mil, e tem também um critério de declaração no imposto de renda com o ano base em 2019. Exatamente, né? Aí é naquele mesmo valor dos 28 mil que já era
da Lei 13.982, ou seja, é o mesmo, nós respeitamos a decisão do Congresso Nacional. Então, são dois critérios novos. Um que já valia, que é esse da renda, e mais 2 critérios novos, que é de ter emprego e patrimônio de até R$300 mil. Superior a 300 mil. Né? Superior. Tá. E a outra coisa importante, Sileide, é que no curso do auxílio, ela recebeu algum benefício do governo, que às vezes tinha represado auxílio-doença, ou o próprio seguro-desemprego, né? Para uma pessoa, por exemplo, que se desempregou em abril e, por qualquer razão, ela ainda não estava recebendo. Né? Isso pode ter acontecido. Então, quem recebeu alguma ajuda, inclusive do INSS, está fora agora? Está fora agora. E completamente. O senhor o Ministério tem um cálculo de quanto seriam essas pessoas que receberam até hoje, que perderiam o direito de receber a partir de agora? Olha, a gente pode fazer uma projeção, né? Porque nós estamos rodando a base de dados. Né? A gente acredita que deve provavelmente oscilar aí em torno de 3 a 5 milhões de pessoas. A base total, que até agora foi de quanto, ministro? 67.211.000. Então, cairia... Menos de 10%. Menos de 10%. Tá. E isso. O governo estava gastando 50 bilhões por mês, se não me engano, com renda cidadã. Isso, correto, né? Qual que correto. É a previsão agora com essa nova ajuda de R$300? Para os 4 meses, o total deve ficar em torno de 77 bilhões. Tá. A primeira tranche, vamos lá, dos 5 meses, em torno de 251 bilhões. Agora, mais 77 vai dar 330 bilhões até dezembro, todos os programas relativos ao auxílio emergencial. A gente tem que lembrar que tem o BEM, né? Que é o benefício emergencial, que protegeu quase 15 milhões de contratos de trabalho, né? Carteiras assinadas. Que é um outro programa. Exatamente. Ministro, com relação a esse programa, o governo não incluiu no orçamento de 2021 um recurso para um Renda Brasil, que é um programa novo que seria criado. Isso significa que não vai ter o Renda Brasil ou ainda há uma possibilidade de que um recurso para isso seja incluído ainda em negociação do orçamento no Congresso Nacional? Bom, nós tomamos uma decisão como governo de não misturar os sinais. Né? O Renda Brasil ele é um programa que começou a ser trabalhado em novembro de 2019. Eu era ministro-chefe da Casa Civil, lá nós organizamos, né, o centro de governo, no padrão da OCDE, como era um requerido pelo Tribunal de Contas da União há vários anos, e hoje está sendo administrado competentemente pelo ministro Braga Neto, e naquela época o então ministro da Cidadania, que eu sucedi, o ministro Osmar Terra, levou até a Casa Civil um estudo sobre a desfocalização e as insuficiências, né, as dificuldades do programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, ao longo do tempo, se transformou numa pescaria eleitoral e ele tem, nas suas condicionalidades, uma trava, uma não estimulação a que as pessoas possam prosperar, que as pessoas possam progredir. Ele acaba construindo um processo de dependência, e eu posso te exemplificar. Por exemplo, é muito difícil uma pessoa que esteja no Bolsa Família aceitar uma carteira assinada, um contrato de trabalho. Por quê? Porque no momento que ele faz isso, faz parte das regras do Bolsa Família, a pessoa é automaticamente desligada do programa. E se eventualmente dali 4, 5, 6 meses ela perder aquele emprego, ela não volta para o programa, ela não tem o acolhimento do programa. Ela vai para a fila. E nesta fila, Sileide, ela pode ficar 1 ano ou mais. Esse é o problema. Esse é um dos problemas do programa. Então, nós começamos a trabalhar isso ano passado. Lá surge o nome Renda Brasil. Mais ou menos em março, porque
Aí a Casa Civil faz um trabalho interministerial, trabalhava educação, ciência e tecnologia, economia, né, o próprio Ministério da Cidadania, buscando caminhos para organizar um programa de renda mínima no Brasil. Lá para o março ele estava mais ou menos pronto, aí veio a pandemia, o auxílio emergencial, nós tivemos que usar toda a nossa estrutura para cuidar disso, e a partir de julho a gente retomou, né, esse trabalho. Então o programa está pronto, a gente tomou a decisão de não misturar os sinais, né? Então nós vamos concluir o auxílio emergencial e depois o Renda Brasil virá, porque ele é um programa que trabalha com novos conceitos, conceito de trazer o mérito, estimular as pessoas para a empregabilidade. Nós vamos encontrar quem deseja um funcionário daquele que tem condição para trabalhar. Nós vamos acoplar ao Renda Brasil todos os programas que tratam da primeira infância, que são programas muito importantes e que são decisivos para o futuro das famílias, para das famílias mais vulneráveis. Então, é um programa que vem aí com conceitos muito novos para o Brasil e que vai ser um bom família fortalecido, sob qualquer ângulo de análise. Mas isso nós vamos dar o conhecimento provavelmente no mês de dezembro. Pois é, mas aí como é que vai deixar para dezembro? Como é que vai ser resolvida a questão de recursos, de fonte de recursos orçamentários para esse projeto lá em dezembro? Bom, nós já temos agora, né, o orçamento para o ano que vem, nós já temos condições, né, o orçamento do Bolsa Família recebeu, né, um acréscimo para o ano que vem, e nós estamos trabalhando e vamos trabalhar junto com o Congresso Nacional, nós temos todo, né, o mês de setembro, todo outubro, para a gente poder conversar e ajustar os detalhes orçamentários para o ano que vem. Não vai haver nenhuma dificuldade sobre isso. Pois é, mas a intenção era um programa mais robusto do ponto de vista financeiro. O senhor está dizendo que o orçamento do Bolsa Família foi melhorado, mas daria para fazer esse plano robusto que o governo falou em fazer? Não, nós estamos trabalhando, buscando as fontes e no momento certo o programa vai ter. Nós não temos nenhum receio de fazer com que o Renda Brasil trabalhe no ano que vem, né, com o público que hoje tem o Bolsa Família, mas nós teremos e já teremos um acréscimo, né, nas condições, e nós teremos condições de ampliar para outros públicos, para além de quem está no Bolsa Família, mas que está hoje no Cadastro Único. Lembrar que nós recebemos o Cadastro Único das administrações petistas com 75 milhões de pessoas. Eles diziam que todos os vulneráveis estavam lá. Desses 75, 15 milhões não tinham CPF. Então, a mesma coisa que nada. Tá? Nós, então, organizamos uma força-tarefa em março. Conseguimos chegar a 5 milhões de novos CPFs. Então, nós temos 10 milhões do contingente original que ainda não tem CPF. E nós encontramos mais, em torno de números redondos, para ficar mais fácil para o nosso ouvinte, 27 milhões de invisíveis que foram adicionados ao cadastro único. Essas são as pessoas que nunca foram encontradas pelo Estado brasileiro. A digitalização e o meio que nós escolhemos, que foi o aplicativo de celular, permitiu que nós as encontrássemos. Hoje eles estão cadastrados, nós sabemos a composição familiar, a sua atividade, o seu CEP, e o melhor, estão todos bancarizados, todos têm uma conta aberta na Caixa Federal, o que vai permitir não apenas as políticas que estarão ligadas ao Renda Brasil, que é um programa de renda mínima, como eles também poderão e serão acessados. Nós trabalhamos já essa discussão com o Banco Central, com a Caixa, com o Banco do Brasil, um programa vigoroso de microcrédito para a retomada das atividades dessas 27 milhões de famílias. Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Ministro, o que é que ainda está pegando nessa questão do Renda Brasil? O presidente ainda tem alguma divergência? A gente viu ele se posicionando publicamente, né, em relação àquelas propostas que vieram da equipe econômica, apontando principalmente que o Renda Brasil precisa existir, mas que não pode ser retirando outros amparos sociais importantes que o governo já dá. O que é que ainda está pegando para definir como vai ser esse Renda Brasil, ministro? Não, o programa está pronto, e são coisas diversas.
O que cabe ao Ministério da Cidadania é montar um programa de renda mínima e que possa fazer com os pilares do mérito, né, e da qualificação, a gente poder fazer com que as famílias prosperem. A experiência das famílias, principalmente do Bolsa, dessas 14.274.000 famílias, que é o maior número da história do programa. E é muito curioso, né? O presidente Bolsonaro, na campanha, era falsamente acusado que ia acabar com o Bolsa Família. O maior número de beneficiários da história do programa é com o governo Bolsonaro, né? Os maiores valores também são pagos pelo governo Bolsonaro, que também pagou o 13º salário. Então, a partir daí, o que nós tomamos como decisão do governo é para que nós concluiríamos o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial foi muito importante porque as famílias do Bolsa passaram a viver com ticket médio, que viviam antes com ticket médio de R$ 192, com uma média superior a R$ 750 de ticket médio. Então, nós estamos falando de um incremento de renda extremamente significativo. E o que ocorre? Também tem aquele trabalho, né, da FGV que prova que, depois de 40 anos, né, no mês de julho, o nível de pobreza no Brasil, pela primeira vez, regrediu de maneira significativa, né, mais de 0,5% de regressão no volume de pessoas e na renda das pessoas. Então, nós estamos com o Renda Brasil muito seguros da qualidade do que nós formulamos, dos impactos positivos que ele terão na vida das pessoas e, principalmente, na condição de emancipação que o programa vai trazer para as pessoas. Uma coisa é tu organizar a vida da tua família em R$ 190, garantido todo mês, que dá para comprar um pouco de comida. E aí tu vai se fazendo, dependendo da região do Brasil, bico ou biscate, para poder complementar a renda. É como vivem milhões de famílias no Brasil. O que a gente deseja é caminhar por uma formalização dessas pessoas, a entrada delas estimulada no mercado de trabalho, trabalhar com o conceito, por exemplo, da carteira verde e amarela, com baixíssima tributação, para fazer com que essas pessoas possam, ao se formalizar, sair de uma renda média, de um ticket médio de R$ 190 e pular para uma renda de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500, que foi a experiência que as famílias vivenciaram agora, enquanto o auxílio emergencial foi pago e vai continuar a ser pago até o final do ano. Dia 17 agora, a turma do Bolsa Família, que tem o número de identidade social 1, já sai recebendo os R$ 300 e vai assim até o final do ano. Então, logo depois de concluído, a gente entra com o Renda Brasil propondo um novo caminho para essas famílias, com muito mais oportunidade. Mas não tem qualquer divergência? Sim, se lhe diga. Não, eu queria saber o seguinte, bom, antes da minha pergunta, só um comentário, assim, não é que foi falsamente divulgado que o presidente era contra o Bolsa Família, ele que falou, e tem vários vídeos dele falando que era contra. Mas a minha pergunta não, é eu a seguinte, também. Eu também, Silene, sem problema nenhum. Pois então não é falsamente o que eu divulgado. Não, mas ninguém falou falsamente. O senhor disse. O quê? O senhor disse que foi falsamente divulgado que ele ia acabar com o programa, que ele era contra. Não. Ele sempre criticou o Bolsa e eu critiquei o Bolsa. Agora, ele era acusado de acabar com o Bolsa. Aliás, ele ganhou a eleição contra a politicagem feita no Bolsa. Não tem nenhuma dúvida sobre isso, né, Silene? Isso não é falso, é verdadeiro, né? Não, como ele era contra o programa, é natural que as pessoas achassem que ele fosse acabar com o programa. Não é natural não, porque ele nunca disse publicamente que ele ia acabar com o programa. Ele disse que ele tinha críticas ao programa, pelo uso político que era feito. E era feito, né? O PT usou e abusou do Bolsa Família. Não, isso aí eu não sei. Bom, aí eu queria saber... Bom, isso eu sei. Eu sei porque eu estou na Câmara há 5 mandatos. Eu sei bem essa história. Bom, eu quero saber o seguinte, o senhor está dizendo que o Renda Cidadã, que o Renda Brasil. vai estar pronto e que vai ser aplicado em dezembro. O Bolsa Família custa 38 bilhões de reais ao ano. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. O que eu quero saber é o seguinte, o governo vai fazer um programa chamado Renda Brasil com esses mesmos 38 bilhões de reais ou o governo vai agregar recursos novos e quais são, de quanto é esse recurso e de onde virá
esse recurso novo e quanto ficará o Renda Brasil no próximo ano, já com esse novo formato? Sileide, nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência e aguardar o novembro ou dezembro, quando nós tivermos a autorização do presidente para poder apresentar o programa. Nós estamos, neste momento, exatamente trabalhando. O posicionamento e uma crítica que o presidente fez foi a uma proposta que veio do Ministério da Economia para fontes de financiamento para o Renda Brasil. É isso. O programa, como ele conheceu, ele aprovou. Ele gosta muito do programa porque ele traz o mérito para o programa. Ele traz o princípio da emancipação das famílias. Nós queremos um programa onde as famílias construam o seu caminho para a liberdade. Não faz nenhum sentido o governo, o Estado, criar dependência das pessoas para que depois elas votem no A ou no B. Não é isso que a gente quer. A gente é coerente com as críticas que a gente fez no passado. Nós queremos que as pessoas progridam, prosperem. E na medida em que elas tenham boa renda e não dependam mais do governo, que bom para elas. E aí a escolha que elas vão fazer é livre e soberana. Cada um faz do jeito que quiser, a gente respeita isso. Então, o nosso posicionamento é nessa linha. Nós vamos ter que aguardar a que nós tenhamos todo o trabalho fechado. O trabalho não é apenas de formulação de plataforma, de como é que nós vamos encontrar as pessoas, como é que vão conversar os diversos programas. Tem 27 programas sociais do governo. Nós estamos no Renda Brasil criando o grande guarda-chuva que vai abraçar essas 27 políticas. Isso não é uma coisa fácil de ser feita, de ser compatibilizada. Não é só o orçamento do Bolsa Família que conta. É o orçamento do Criança Feliz, é o orçamento do Brasil Carinhoso e uma série de outros programas que nós queremos colocar todos dentro de um mesmo programa para que eles tenham consequência e possam produzir frutos. O que é produzir frutos? São famílias emancipadas, são crianças com excelente escolaridade, são crianças pobres, das famílias mais vulneráveis, se alfabetizando aos 6 anos de idade, exatamente como as famílias de classe média. Nós já temos um esforço onde das famílias do Bolsa, no Criança Feliz, hoje, nós atendemos 1 milhão, quase, de crianças. São em torno de 860 mil crianças, mais umas 130 mil gestantes, crianças de 0 a 36. Nós temos 4 milhões de crianças só dentro das famílias do Bolsa. Nós precisamos trabalhar para escalar essas 4 milhões, chegar nessas 4 milhões de crianças. Nós estamos trabalhando muito duro para fazer isso. Por quê? Porque a estimulação do 0 aos 36 meses, ela define toda a capacidade intelectual, cognitiva, de aprendizagem da criança para o resto da sua vida. E uma criança que não sofra a adequada estimulação em relação a outra que é adequadamente estimulada, ela não tem um déficit de aprendizagem de 40% menos, ela tem um déficit de aprendizado de 40 vezes menos. Vocábulo, capacidade cognitiva, psicomotricidade fina, psicomotricidade ampla, afeta a vida toda dela. É por isso que a criança pobre brasileira chega na escola de primeiro grau aos 6 anos de idade e ela leva 1 ano, 2 ou 3 para se alfabetizar. E a criança de classe média, em 1 ou 2 meses, no máximo 3, ela está alfabetizada. São um conjunto de estímulos que são completamente diferenciados. E nós estamos tentando construir a igualdade lá na base, ou seja, quando nasce a vida, ainda antes de nascer a vida, cuidando bem da gestante e dando condição de que aquela criança, que aquela vida que vem ao mundo, ela possa ser capacitada para desenvolver todo o seu potencial. Isso faz uma diferença gigantesca e é nisso que nós estamos trabalhando nesse momento no Renda Brasil. Como é que a gente acopla todas as políticas de primeira infância? Só para lembrar, quando eu cheguei no Ministério, a minha primeira ação foi criar a Secretaria Nacional de Primeira Infância, exatamente para poder fazer com que o governo se foque nos filhos das famílias mais vulneráveis e mais pobres do Brasil, porque dali virá a transformação do nosso país. O Renda Brasil estava sendo elaborado pelo Ministério da Economia. Teve esse desencontro ali entre... Não, volto a afirmar. O senhor falou que estava lá desde o começo, né, no Ministério da Casa Civil, depois o ministro Terra
estava trabalhando por ele, o senhor trabalhando por ele, mas agora quem estava buscando fonte de recursos para o programa é o Ministério da Economia. Minha pergunta é o seguinte, são coisas diferentes, vai ficar lá no Ministério da Cidadania, ficará com o senhor, não ficará mais parte dela lá no Ministério da Economia? Cada um em um governo organizado e sério, como o governo do presidente Bolsonaro, todos nós somos partes de um todo. O que cabe ao Ministério da Economia? Cabe analisar fontes de financiamento, custeio para um programa de governo. O que cabe ao Ministério da Cidadania? Organizar as balizas, os princípios, os fundamentos na área da assistência social, na área da promoção da vida. Isso não é a área do Ministério da Economia, essa área é da cidadania. Então, a formulação, desde novembro do ano passado, é do Ministério da Cidadania, como não era da Casa Civil. O que a Casa Civil fazia e continua fazendo? Ela coordena, ela organiza, ela harmoniza, tá? Entre a visão, por exemplo, que o Ministério da Economia tem e tem que ter de equilíbrio fiscal, de teto de gastos, de fontes de financiamento, com o programa que quer atingir mais crianças ou menos crianças, vai atingir mais pessoas ou menos pessoas, que condição serão dadas às prefeituras para fazer esse trabalho, porque senão é um trabalho sozinho. Assim como tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E esse é um trabalho a muitas mãos, porque a gente tem que lembrar dos mais de 200 mil brasileiros e brasileiras que são os soldados do bem, né? Os soldados do Exército do SUAS, que na assistência social faz um trabalho extraordinário no Brasil. Nós tivemos em vários países europeus e países da América do Norte problemas gravíssimos nos asilos. Vidas dizimadas, asilos inteiros. E aqui no Brasil, graças a todo o trabalho de prevenção que nós fizemos junto com as equipes do SUAS, em parceria com as equipes do SUS, nós não tivemos, até o presente momento, graças a Deus e ao trabalho desses abnegadas pessoas que trabalham na assistência social, nós não tivemos nenhum problema em relação às nossas instituições de longa permanência, que fosse do porte que nós vimos na Alemanha, na Itália, na Espanha, na França ou nos Estados Unidos e no Canadá. Ministro, para encerrar da minha parte, qual que é o calendário de pagamento das próximas parcelas da renda emergencial? Bom, Cileide, dia 17 inicia o Bolsa Família, isso está certo, nós não mexemos no programa, no cronograma. Desde o início do ano a gente manteve a periodicidade que já por mais de uma década é feita do Bolsa Família, e nós devemos, ao longo dessa semana, em reuniões que vão ocorrer entre hoje e amanhã, ter a definição do calendário, porque a prioridade nesse momento é para as famílias do Bolsa. E no curso do pagamento do Bolsa Família, eu calculo que aí pelo dia 20 ou 25 de setembro a gente já começa a fazer o pagamento para as demais pessoas que não estão no programa Bolsa Família. Rubens. Ministro, o senhor acompanha também de perto aqui as coisas de Goiás, né? O senhor tem uma relação próxima, sempre teve e tem uma relação próxima com o deputado federal, com o senador, hoje governador, Ronaldo Caiado. E o governador, desde o início aqui dessa gestão, até antes, ele já dizia que seria necessária uma recuperação fiscal aqui do Estado, pela situação com a qual ele se deparou, né, quando chegou ao governo. E aí ele falava do regime de recuperação fiscal. Depois veio a ideia do tal do Plano Mansueto, PEF, né, Plano de Equilíbrio Fiscal. Chegou a ter um projeto no Congresso definindo esse Plano Mansueto, programa também de equilíbrio, de ajuda para os estados e municípios, principalmente para estados, mas esse plano acabou se tornando a ajuda para estados e municípios agora durante a pandemia. Então não tem mais um projeto de Plano Mansueto lá no Congresso. Existe uma ideia, a gente já conversou aqui com o líder, o Ricardo Barros, existe uma ideia de apresentar emendas à reforma tributária. Como é que vai ser tratada aí pelo governo federal essa questão? É uma demanda do amigo do senhor, do governador Ronaldo Caiado, pela recuperação, pela ajuda aí para equilíbrio financeiro e fiscal aqui de Goiás. Tem ainda essa possibilidade de um plano de equilíbrio fiscal para estados, o ministro? Bom, desde a minha época na Casa Civil, que a gente discute isso para todos os estados brasileiros, né? Que a maioria dos estados brasileiros, com raríssimas exceções, tem uma realidade fiscal muito grave, né? Então,
A equipe do ministro Paulo Guedes vem trabalhando nisso, tem, né, a ideia de fazer, né, a PEC do Pacto Federativo, que é uma possibilidade que vem sendo trabalhada, estudada e amadurecida com o Congresso Nacional, porque eu acho que é o caminho, na medida em que visões de desindexação, né, possam surgir junto com fontes, né, na minha visão, de renegociação das dívidas dos estados, ampliando esse prazo, né, talvez até buscando algum apoio internacional para isso, mas isso tem que estar dentro de uma visão global que sempre foi apresentada pelo presidente e pelo ministro Paulo Guedes, que era o de mais Brasil, menos Brasília, e nessa linha as conversas e os estudos continuam aqui. Eu acredito que a relação com o Congresso, que amadureceu muito, né, agora nos últimos meses, eu tenho certeza que vai nos dar condição de poder encontrar um caminho, não apenas para Goiás, mas para todos os estados brasileiros. Mas o senhor acha que sai nesse ano, para 21, na reforma tributária, fora da reforma, ou não se sabe nada disso ainda, ministro? Não, na minha visão, o caminho de que exista um ajuste que pode estar formulado junto com a reforma tributária é um bom caminho. Eu, particularmente, defendo sempre que a reforma tributária ela seja feita primeiro no plano federal, sem abarcar os impostos estaduais e municipais, que ela rode por 3 anos, mais ou menos, para que haja, então, todo um efeito demonstração de quanto a simplificação, a facilitação melhora a vida da atividade econômica do país, para depois se entrar na discussão de estados e municípios. Eu sempre defendi isso, tanto na minha vida enquanto parlamentar, quanto dentro do próprio governo. Então, eu continuo defendendo isso. Então, na medida que tu faça um ajuste federal, tu podes criar junto, né, as bases de um entendimento com os estados, que eu particularmente, é uma opinião pessoal minha, eu acho que tem que se buscar, e no máximo no ano que vem, esse ajuste aonde se faça a renegociação das dívidas estaduais, fazendo algo parecido. Vamos usar um exemplo prático, então, né? Cileide vai lembrar, em 2000 foi feita a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Ela sofreu um processo de securitização, ela foi alongada por 20 anos, e qual foi o resultado? O Brasil saiu lá das 70, 80 milhões de toneladas de grão para 200 e tantos milhões de toneladas de grão por ano, ou seja, fez um boom na agricultura brasileira. A minha visão é parecida. Claro, não pode ser da mesma maneira, mas o conceito ele pode ser usado. Ou seja, tu faz um encontro de contas, encontra uma conta justa, alonga, joga no tempo, reduz o endividamento dos estados e, na renegociação, na minha visão, torna obrigatória essa diferença de redução em investimentos, prioritariamente em saúde, educação e infraestrutura. Voltariam os estados a ter capacidade de investimento nas suas populações, devolveriam melhor qualidade de vida às suas populações e, ao longo do tempo, se equacionaria isso. Por quê? Porque o Estado poderia, por exemplo, buscar um recurso internacional, o governo federal recebe, os estados se livram daquele martírio mensal que todos vivem, coloca essa conta em dia e vida nova para um novo Brasil que se pode construir nas próximas décadas. Ministro, 2 questões rápidas aqui para encerrar. Uma é mais política. Tenho que terminar. Né? Já acabou. Tá, então vou fazer só mais uma. Mais uma. Tá. É uma repercussão política e a gente precisa ouvir. O senhor é o nosso, nesse programa aqui, representante do governo, e a gente já ouviu aqui um trecho daquela fala do Lula ontem, dizendo que o governo, na gestão da pandemia, fez da pandemia uma arma de destruição em massa. Como é que o senhor avalia essa posição aí do ex-presidente, ministro? O ex-presidente não merece nenhum crédito. Ponto. Simples assim. Simples assim. Ok. Ministro Onyx Lorenzoni, da Cidadania. Ok. Obrigado, ministro, pela entrevista. Um abraço, bom dia. Grande abraço, viu? A ti, Rubens, a ti, Cileide, obrigado pela oportunidade e até breve. Alguns colegas aqui falaram para eu falar do Inter com o ministro, mas não teve tempo.
O ministro está com a agenda apertada, nos disponibilizou aqui um tempo, conversou com a gente. Você sabe quem mandou falar com ele sobre o Inter, né, Celede? Você imagina. Não foi o Adair, foi o Tôndolo. Tôndolo, né? Exatamente, foi o Tôndolo. Foi o Tôndolo. Mas não houve tempo. Entrevista aqui com o ministro da Cidadania, o Nix Lorenzoni, e você confere íntegra destaques dessa conversa com o ministro no nosso sagresonline.com.br.